Um americano de segunda ou um brasileiro de primeira? Sobre isso, nós vamos falar agora no nosso Pobrecast. O nosso podcast quinzenal com muita música, opiniões, história, de uma maneira descontraída e certamente muitos erros de gravação. Esse é o episódio de número 2 e hoje nós vamos tratar sobre um tema que é um pouco polêmico. Hoje nós vamos falar sobre worship. E apresentando os locutores de hoje, eu que vos falo, meu nome é Paulo. E o meu é Eric Lima, os locutores de hoje e do restante dos podcasts também. É assim Deus permitindo, né? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o worship. Hoje a gente vai falar sobre um pouco da história do worship e vamos discorrer sobre atualmente o que está se tornando o worship e a relação entre a música cristã contemporânea. Mas me diga, Paulo, o que é worship? Vamos lá. Para você que está ouvindo esse podcast, esse Pobrecast, e não é cristão, nós estamos falando de certa forma, entre aspas, vou pôr entre aspas porque isso não é o que eu vou falar de certa forma, um estilo, porque todos sabem que não é um estilo. Worship, vamos lá, a gente tem alguns significados para o worship. Primeiramente, propriamente dito, worship vem do inglês adoração. Aí eu vou levantar uma polêmica aqui agora, Eric. Já. É o seguinte, o worship é adoração. Então, no conceito a grosso modo, são as músicas com andamentos lentos. É considerado músicas com andamentos mais lentos, as baladinhas, etc. Só que música de adoração, de certa forma, você não pode definir como simplesmente só as músicas lentas. Porque existem músicas lentas que não são músicas de adoração e músicas rápidas, né, com andamentos mais acelerados, que são, sim, músicas de adoração. Então, esse conceito de adoração ele é muito subjetivo porque ele é um conceito brasileiro. Nós que nós estamos na música cristã, de certa forma nós tocamos na igreja há 10 anos e o tempo todo nós ouvimos isso, que a gente tem as músicas rápidas e as músicas de adoração, né? E eu meio que eu não concordo muito com música de adoração ser só música lenta, né, Eric? É o famoso evangeliquez, né? São termos que nós só ouvimos nas igrejas. E só quem é do contexto vai entender isso, né? Sim. Adoração, cara, eu particularmente, lógico que a música é uma expressão de adoração, mas na minha concepção, pelo que eu entendo, a adoração está muito mais ligado à forma que você vive a sua vida, a forma da sua conduta, do que propriamente dizendo uma canção, um estilo, um gênero, enfim, que muito relacionado à música, está muito mais relacionado ao seu estilo de vida, à sua forma de viver. Um fato interessante, né, só abrindo um adendo, que certa vez eu cheguei numa igreja para tocar naquela igreja, junto com a galera da Macarius, Robert, Adriano, a galera, um abraço para essa galera. Robert, Adriano, Rafael, Tiago e Guto, meus brothers. Bom, a gente chegou para tocar numa igreja e eu reparei que tinha uma senhora de idade já, sabe? E ela que abriu a igreja pra gente entrar, arrumar os microfones, fazer a passagem de som. Ela que abriu a igreja. E no que eu percebi que ela abriu a igreja, em nenhum segundo ela ficou parada ou com a cara assim de estar triste por estar fazendo aquilo, sabe? E qualquer momento ela estava ali pronta para servir, pronta para ajudar de alguma forma. Em determinado momento a criança começou a chorar, ela conduziu a mãe e a criança até um lugar separado para que ficasse mais tranquilo. Precisava de água, ela era que estava lá servindo água. Essa senhora, antes de começar o culto, ela começou a varrer a porta da igreja e tal. E ali eu percebi
algo muito forte em meu coração, dizendo a seguinte frase: a adoração começou ali. A adoração daquela senhora é poder servir na casa do Senhor. Isso é muito lindo. Servir na casa de Deus. Então, classificar o gênero musical importado como adoração eu acho que é algo muito pequeno para a amplitude adoração que a palavra adoração tem. É muita coisa. Na música, adoração é muita coisa, é muito além do que definir só simplesmente como as músicas de andamentos mais lentos. Tem muita coisa. Mas assim, a primeira definição é simplesmente propriamente dita adoração, né? A segunda, a gente vai entrar no que o americano pensa do worship, né? Então vamos lá. Aqui a gente começa um pouco da história do worship. A música na igreja, como a gente falou um pouco no podcast passado, a música ela era voltada mais para o meio cristão no começo. A música ela era muito da igreja católica. E alguns instrumentos também eram voltados para a igreja católica. Um exemplo disso é o órgão. Então, em 1906, a gente tem um movimento de avivamento, que é chamado Movimento da Rua Azusa. Depois vocês procurem sobre esse movimento mais a fundo. E assim, ele foi um movimento muito importante para a igreja, de certa forma, e para a música, porque ele foi um movimento afro-americano, onde foi, de certa forma, começou-se a incluir outros povos que até então, de certa forma, eram discriminados na sociedade. Os latinos, os negros, os asiáticos, etc. Então, a música, através de alguns ministérios bem conhecidos no meio cristão, que é o Hillsong, o Elevation, o Worship, etc. Alguns oriundos da Assembleia e alguns oriundos também da Batista, eles começaram a trazer muito elementos que não se tinha na música cristã. Mas dos anos 10 até os anos 50 isso foi bem pouco, né? Nos anos 50, o precursor do worship, Michael W. Smith, a gente tem aí Ron Kenoly, etc. Eles começaram a trazer mais para perto alguns instrumentos, como o violão começou a se estar mais presente, a gente já tinha o piano. Mas assim, a música ela começou a ser uma maneira mais popular e não uma música mais assim erudita, eu batendo no microfone aqui, da liturgia mais cristã e a liturgia europeia. Então Michael W. Smith, essa galera que veio daí em diante, eles começaram a trazer elementos da música popular, elementos do soul, do jazz, do funk, e trouxe para a igreja. E a igreja ela sempre teve, isso até hoje acontece muito com música secular e música cristã. Na época existia muito a questão de instrumentos seculares e instrumentos cristãos. O worship ele veio muito para quebrar essa ideia do som que era popular, do som que era cristão somente. Eu não conheço um Lá menor cristão, nem o Dó sustenido menor profano. A gente entende que a música ela é, de certa forma, música. Esse podcast, o Pobrecast, trata a música de todas as visões possíveis. Mas a igreja ela sempre teve essa ideia, né? Então, a partir dos anos 70, quando teve os instrumentos mais eletrônicos, como o teclado, começou-se a música cristã, aí sim, a se tornar um pouco do que a gente vê hoje, com composições assim bem simples, não se tinham, de certa forma, você não tinha um conhecimento elevado para poder compor, você poderia fazer músicas com harmonias boas, com 4 acordes, etc.,
Mas ainda assim não era nesse tempo, porque ainda tinha muita música que era também realmente complicada. Então a gente tinha um meio termo. E as letras muito belas também, como antes, né? Mas numa visão mais popular. Então todos assim começavam a ter acesso à música cristã, não de uma forma erudita, mas de uma forma popular. Bom, beleza. Então o worship em si, ele trouxe essa ideia do pop, teve alguns elementos também do rock, né? Começou a ter aceitação da guitarra, da bateria na igreja, coisa que no Brasil isso foi ser aceito mais assim nos anos 80 também, nos anos 90, a igreja sempre teve muito preconceito em relação a tocar guitarra, tocar bateria na igreja, entre outros instrumentos. E ainda-se com muita dificuldade. Né? Muita dificuldade. Entendia-se que esses instrumentos causavam uma bagunça, uma balbúrdia, e que essa desorganização estava associado à libertinagem, que é o uso indevido da liberdade. Então entendia-se pela mente de líderes e tal, que esses instrumentos, até pelas imagens que as grandes bandas de rock, as grandes bandas seculares, provavelmente dizendo, eu particularmente não gosto dessas divisões, dessas nomenclaturas, enfim, trazia-se a visão de que esses instrumentos, guitarra, bateria, não poderiam, não haviam sido feitos para louvar ao Senhor. Pois é, e assim, foi muito difícil para a gente poder quebrar esse paradigma, né? O rock em si, ele foi muito, teve muito preconceito em relação à igreja. Antes a gente tinha muitos hinos da harpa, mas a gente o inário cristão, né, que é as músicas da harpa de certa forma, que é maravilhoso, diga-se de passagem. E assim, mas as músicas, as composições populares na igreja ainda sentiam muito preconceito. Então o worship ele veio para quebrar isso, realmente. Mas ainda assim, não se tinha o que a gente tem hoje, a questão dos pads contínuos, essa influência que a gente tem hoje. Ela veio simplesmente para mudar o paradigma da igreja, que só alguns instrumentos eram cristãos, só alguns sons eram cristãos e etc. Então, nos Estados Unidos, esse movimento worship, ele trouxe esse conceito mais popular, né? Vamos dizer. Mas worship, ele aqui no Brasil, ele já, de certa forma, quando ele começou nos anos 80, No Brasil ele começou nos anos 80. Tem ele exaltado. Ele exaltado, eu creio que é de 80, mais ou menos. Do Ademar de Campos. Ele é um worship, de certa forma. Porque o conceito do worship no Brasil, até 2010 em diante, o worship ele tinha um conceito de músicas traduzidas, seja assim, músicas traduzidas geralmente para o inglês, né? Porque o pessoal começou a traduzir muita música do Hillsong, do Elevation, etc. Aqui a gente teve uma adoradora que é muito forte, questão disso, que é a Aline Barros. A Aline Barros trouxe muito isso, a Soraya Moraes também trouxe muito do worship. A gente tem Digno é o Senhor, a gente tem a Soraya Moraes, que hoje ela canta Caminho no Deserto. Mas assim, a questão, no Brasil, o worship ele teve isso mais voltado para tradução de músicas. O Brasil, na música popular, ele teve, através da Jovem Guarda, ele teve muito esse destaque de traduzir músicas de fora. Então, o gospel, o cristão, ele teve também, de certa forma, uma influência de pegar as músicas, os hinos, né, como é chamado no meio gospel, e traduzi-los. Então não tinha-se nenhum elemento além
não tinha nenhum pad, não tinha nenhum outro efeito na característica do worship brasileiro. Simplesmente eram os compositores que pegavam as músicas e faziam suas versões. Faziam as suas versões. É importante ressaltar que a gente está falando de worship. Já acontecia sim na década de 80, como o Paulo citou. Entretanto, o termo worship é novo. Sim. O termo é novo, mas o movimento já existia. Muito antigo. Ele está citando que existiam movimentos de tradução de versões de canções norte-americanas, canções inglesas, enfim. Mas somente a nomenclatura, porque talvez você está se perguntando, mas eu tenho, sei lá, 20 anos de igreja e 20 anos, 25, 30 anos acompanhando a música cristã e nunca ouvi falar sobre o worship, ou melhor, só ouvi falar agora há pouco. É porque justamente essa questão, o conceito já existia, entretanto a nomenclatura foi designada há cerca de 10 anos, mais ou menos. Sim. O que a gente conhece de worship hoje não era o que era antigamente, né? Com esses artistas. A música brasileira, ela, nos anos 2000, o Diante do Trono, ele trouxe um novo conceito para a música, que era a música como a gente conhece hoje, com elementos muito populares, trouxe os metais bem forte para a igreja, então, e trouxe também algumas músicas traduzidas para o português. Mas assim, a característica da música brasileira em relação ao worship sempre foi assim, só por músicas traduzidas mesmo, porque os artistas como as bandas como Toque no Altar, os artistas como Kleber Lucas, Fernandinho, Fernanda Brum, etc., eles sempre tinham uma identidade muito própria em relação a compor. E os compositores também tinham a sua identidade própria. Então, os elementos dos anos 2000 até 2010 sempre foi muito puxado pro pop, pro rock. A gente teve uma diversidade de cantores, compositores. A gente tem João Alexandre, a gente tem Sérgio Lopes. Peraí. Mexeu, não é? Peraí, que nós estamos falando, né? Posso citar João Alexandre nesse episódio de worship? Não, assim, não tem que pedir permissão pra mim, né? Eu não sou nada além de um fã, né, e admirador do trabalho do João Alexandre, tanto dele como de Estênio Márcios, como de Aristeu Pires, Sérgio Pimenta, Jorge Camargo, Nelson Bomilcar. Gente, esses nomes que eu tô falando, se você não conhece, vale a pena conhecer. Um fato, Paulo, que me chama a atenção nesse gênero worship, mais esse worship mais moderno, né? Que ainda assim há uma tendência mercadológica dentro disso. Se tornou comum os cantores brasileiros, até quem não fazia, tá fazendo. Sim. Se tornou comum as pessoas pegarem as músicas e fazerem somente versões em português. Assim, para atender um mercado, claro, né? É uma onda. Se você não tá dentro de uma onda, você vai ser afogado. Então você tem que seguir a onda. Mas isso tira a originalidade, tira a brasilidade. É por isso que nós iniciamos com a pergunta: ser um americano de segunda ou um brasileiro de primeira? Essa é o grande questionamento. Isso eu ouvi, esse questionamento, eu ouvi até mesmo do próprio João Alexandre. Para quem não conhece, vale a pena conhecer, né? Um violonista, produtor, arranjador, compositor, cantor, sei lá mais o que. 1000 notas por segundo. Vejam esse vídeo depois do Pastorzão. Então assim, ele cita isso porque concordo plenamente com o que ele diz, e eu concordo plenamente com a visão dele em relação a isso, que a brasilidade está sendo perdida, sabe? A originalidade de escrever canções está sendo perdida. Por exemplo, se alguém escreve a casa de alguém, que a casa que é sua,
no mínimo vão aparecer mais 3 ou 4 músicas falando de casa. Sim. Se alguém escreve chuva, que choveu, que desceu, no mínimo vão aparecer mais 5 músicas falando de chuva. Sim. Então, perde a originalidade, perde o sentimento e começa a se tornar uma tendência mercadológica também na poesia. Aí que a gente chega no terceiro significado do worship. Agora a gente chega no que a gente conhece como worship. Vamos lá. Primeiramente, worship não é estilo musical. Não é estilo musical, gente. O worship ele vem do pop e do rock nórdico, do rock irlandês. Bandas como U2, por exemplo, Coldplay, faziam o que a gente vê como worship. Então, o Hillsong, ele sempre teve essa característica de 2000 pra frente, e toda banda de hoje, ela se inspira nisso. Ministério U2, né? Ministério U2. O Hillsong, o Jeremy Camp também, sim, é um cara muito bom, escutem Jeremy Camp. Ele tem essa característica, ele trouxe os pads contínuos, essa ambiência, os delays, os reverbs na guitarra, muito característico, e trouxe assim, um som pop totalmente diferente do que os cristãos estavam acostumados, porque quem já ouvia a música mesmo de U2, Coldplay, etc., já estava muito acostumado com o som. Mas os cristãos norte-americanos, eles não estavam tão acostumados assim a ouvir esse estilo. No Brasil, o Diante do Trono, ele começou muito com essa ideia, através da Ana Paula Valadrão, do Getaway, Worship, etc. E a galera veio em cima, veio a Heloísa Rosa, a Nívia Soares, o Fernandinho, o Mauro Henrique. Abraçaram a ideia. Só que é o seguinte, agora a gente vai entrar na opinião. Eles pegaram os worships, a parte boa dos worships, que você pode ver Walk on Lindo, esse nome que é lindo. Você pega Caminho no Deserto também, que eu acho maravilhoso. Rendido Estou também é muito interessante, da Aline Barros. Então, assim, até 2015, de certa forma, o worship ele trouxe essa questão muito bem difundida das músicas traduzidas através dos pads, mas com muita coisa de qualidade. Então você ouvia o worship e não enjoava daquilo que você estava ouvindo. Você ouvia, de certa forma, algumas composições norte-americanas traduzidas e você conseguia se admirar por aquilo que você estava ouvindo. Só que aí começa a decair a música, porque quando algo que é ocasionalmente feito começa a se tornar regra. E aí a gente chega no que a gente ouve hoje de worship. Chega num ponto super interessante. Isso que eu ia citar agora. Bom, nós não estamos dizendo que o worship não presta. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que se tornou regra. Para você tocar numa igreja, você tem que usar uma guitarra com um chapéu, uma bota, assim, enfim. Barba de lenhador. Seu nome na sua banda tem que ser não sei o que, worship. E isso reflete até mesmo nas igrejas. Por exemplo, não existe mais igreja no Brasil, agora é tudo church. Nós, volto a frisar, nós temos a tendência de querer... Nós queremos ser americanos demais e esquecemos que nós somos brasileiros. Verdade. E assim, o fato de se tornar regra é algo prejudicial, porque uma vez que você, para atender um mercado, segue uma regra, segue um fluxo, você fecha as portas para outros gêneros, para outras manifestações culturais, musicais, né? A gente citou o próprio João Alexandre, a gente pode citar Sérgio Lopes, que está fora dessa curva, Jorge Camargo, que não está fora dessa... Mas eles estão fora desse movimento todo porque eles são anteriores a esse movimento. Eles estão fora disso tudo porque eles são anteriores a isso. Então, eles não... Meio que a canção deles, a música deles, não se encaixou nesses paradigmas
nesses moldes que foram feitos, né? Eles têm a originalidade, eles têm a brasilidade, eles têm a riqueza poética em si, né? Você não vai escutar dessa galera mais da antiga, vamos englobar aí Grupo Logos, Rebanhão, Resgate, Resgate que é um rock and roll, Oficina que é um rock and roll e tal. Vocês não vão ouvir uma música deles que atendem a um segmento de moda. Por exemplo, como eu citei, tá falando de casa, todo mundo vai falar de casa. Tá falando de tal, vamos falar de tal. E outra coisa também, nessas canções dessas bandas, Resgate, Oficina, essa galera anterior a esse movimento, você vai perceber também um elemento social muito forte. Você vai ver que em determinado momento eles estão falando de política, em determinado momento eles estão falando do sistema religioso, da igreja em si. Eles estão criticando algo, porque a música, a arte tem que fazer isso. Pode citar Catedral nisso aí. Catedral também. Poxa, como que eu me esqueci de Catedral? Eles citam as mazelas, as falhas do próprio movimento que eles pertencem. Ou seja, não é uma máscara. Fala, poxa, eu pertenço a isso, mas eu vou criticar porque eu estou me criticando e fazendo isso eu estou buscando a mudança. Entendeu? Então, a música, o evangelho em si, ele é muito maior do que a nossa mente pode mensurar. Ele é muito maior do que aquilo que a gente pode mensurar ou acha que pode mensurar. A canção cristã, ela também deve ser muito maior do que isso tudo. Sabe uma coisa, um fato interessante? É que se você pegar os discos dessa galera anterior, se você pegar o disco dessa galera anterior a esse movimento, você vai ver um fato interessante. Eu citei agora a questão da música de moda, né? 5 músicas que falam de casa, 89 que fala de chuva, outras que falam de fogo, que fala de fogo. Você vai ver que esse pessoal, eles não inventam muito para compor. Poxa, mas você acabou de falar que eles têm riqueza poética. Sim, eles, em sua maioria, compõem aquilo que a palavra de Deus diz. Asaf Borba diz o seguinte, cara, tá na dúvida de compor? Abre a Bíblia e canta. Abre a Bíblia e canta. E assim, a gente quer inventar demais. A gente quer criar uma teologia em cima das canções, uma teologia inexistente. A gente quer inventar um evangelho em cima e colocar ele em canções, sabe? A gente quer falar tudo aquilo como se Jesus tivesse dito, sendo que Jesus não disse. Sabe o que eu vejo muito nessa onda, nesse estilo worship? Eles querem forçar um sentimento, uma ambiência. Você tem que chegar ali e tem que preparar algo para você chorar, para você ficar ali com sua espiritualidade elevada. E uma coisa assim, e você citou no começo da senhora, que ela fazia tudo ali, né, e se alegrava em relação a isso. Então, eu entendo que a gente não tem que forçar um ambiente que o worship, de certa forma, ele traz, né? Você pega uma igreja hoje... Traz mesmo. E traz mesmo. Apaga a luz, coloca aquele pad contínuos, bem contínuos na sua orelha. Fumaça. A igreja toda preta. É o que a gente tá falando, a gente não tá crucificando o worship. É porque tem muita coisa boa, a gente trouxe muita coisa boa. Por exemplo, cara, 4 acordes ou 3 acordes não é demérito de música de ninguém, cara. A gente não critica isso, tanta música boa que tem 4 acordes, 3 acordes. E o worship, de certa forma, ele é bonito. Você ouve e você se sente bem. Você não se sente mal. Quando você ouve um outro estilo musical, você sente raiva. Mas o worship você não consegue assim sentir raiva. Só que assim, você não consegue passar mais
de 5, 6 minutos ouvindo a mesma coisa. Você não consegue. E 5, 6 minutos geralmente é só a introdução. Mas assim, o meu maior questionamento com isso tudo tá na poesia que é feita. Sabe, o meu maior questionamento nisso tudo estão nas letras que são feitas. O pessoal parou de se preocupar com os estudos poéticos, eles pararam de se preocupar com os estudos filosóficos, eles pararam de se preocupar com as questões contemporâneas. O país está pegando fogo, o mundo está pegando fogo e a galera não fala mais disso, sabe? Existem muitos problemas dentro das igrejas, problemas que nós não vamos entrar muito nessas questões, mas existem muitos problemas de conduta dentro das igrejas, mas as pessoas não falam mais disso. Um tempo atrás saíram músicas do Resgate, do João Alexandre, por exemplo, se você escutar Doutores da Lei do Resgate, eles precisam saber também do Resgate, criticam isso. E é necessário que quem é do meio critique isso. É necessário que quem é do meio aponte a falha do meio. Porque senão o evangelho passa uma imagem, a igreja em si passa uma imagem de alienada. Existe uma tentativa de separação do cristão e da vida cotidiana. Não tem jeito de separar. O cristão não é porque ele aceitou a Cristo, foi alcançado por Cristo, não é porque ele entendeu o propósito do evangelho que ele vai se colocar numa bolha, vai se colocar numa nave e falar, beleza, eu sou um cristão e fechou. Não importa mais o que acontece na minha rua, na sociedade, na cidade, não interessa mais. Eu vou falar aqui só de Deus, olhar para cima, levantar a minha mão e pronto. Tem que haver espaço para todo mundo. Tem que haver espaço para toda a galera que compõe, a galera do worship, a galera do rock and roll, a galera do samba e do pagode, a galera que curte mais um MPB, tem que haver espaço. Entretanto, o que é comercializado somente é a questão do worship. A gente tem um mal na música brasileira que é o seguinte, todo mundo tem que ser padrão. Todo mundo tem que ser padrãozinho. Então, assim, hoje, o músico, ele cria algo em estilo. Vem 10 bandas ou 10 cantores que copiam a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo no sertanejo. É o seguinte, tem o Jorge Mateus, certo? Eles têm o estilo de cantar deles. Missionário Jorge e Irmão Mateus. Irmão Mateus. E aí, vem 10 cantores que fazem a mesma coisa. São a mesma voz. Então você não sabe se é o Jorge Mateus que está cantando, se é o fulano, se é o ciclano, etc. Inclusive dentro do meio cristão. Do meio cristão. Olha, tem uma música que eu ouvi, não vou citar, mas eu achei que era a Gabriela Rocha cantando. Eu achei que era a Gabriela Rocha, porque tem muito aquele estilo assim, uma coisa, repare nos cantores de hoje worship. Eles vão dar o pulinho da Gabriela Rocha. Você vai ver, a Gabriela Rocha sempre dá um pulinho, aquele pulinho pra cima assim. E os cantores fazem a mesma coisa. O estilo arrastado de cantar da Laura Solgueles, que o pessoal imita muito. Assim, a Laura tem o estilo próprio dela, gente. Sim. E os cantores vêm e imitam essa forma de cantar da Laura. Olha, você ter uma referência é super válido e necessário, mas você ser uma cópia, aí é outra coisa totalmente diferente. É o que a gente questiona em relação ao worship, de ele ser algo que ele é belo, mas ele talvez não seja tão original. Como a gente pensa, a gente assim, quer ouvir o worship também, nós ministramos músicas worship, mas a gente quer cantar também o Elia Glória, o Grande, que são músicas que não enjoam, são hinos que são atemporais. O meio gospel, ele tinha uma característica de fazer músicas atemporais.
Hoje não existe. Até o termo gospel já me causa um certo frio. O termo cristão, né? A música. Porque o gospel no Brasil se tornou algo somente mercadológico. Hoje nós vemos tanta coisa gospel que... Irmãos, desculpa, irmãos. Ô, galera. Estamos na igreja. Vocês são glória. Nossos irmãos. Ô, glória. Assim, tem uma coisa que me causa um certo frio na espinha. Como eu disse, tudo virou gospel. Eu tava bem lendo algumas notícias na internet acerca do trabalho de faculdade e tal. Daí eu me deparo com um site chamado O Fuxico Gospel. Cara, tem canal no YouTube também. Gente, me ajuda aí. O Fuxico Gospel. Fofoca na igreja agora também online. Me ajuda aí, né? Enfim, vira um comércio, né? Enfim, será que as pessoas pagam pra saber da vida de artistas? Pior que pagam. Pior que pagam. Bom, voltando ao centro da discussão. Voltando ao worship. Eu, particularmente, eu sou a favor, em termos poéticos, harmônicos e melódicos também, que as igrejas invistam em compositores regionais. Por exemplo, o pastor do Paulo, que é o pastor Alessandro, que é um cara sensacional. É um cara que eu gosto demais. Enfim, me faltam palavras para elogiar o pastor Alessandro. Nós chamamos pastor Alessandro. Bom, mas, por exemplo, eu ia virar e falar, Paulo, todo culto, ou pelo menos a cada 2 ou 3 meses, se você for inspirado a fazer e tal, traz uma música sua, uma música nova, sua, para a igreja. Eu sou a favor que existam 3, 4, 5 compositores nos ministérios de louvor das igrejas. Por quê? Ali você vai, querendo ou não, você vai compor de uma forma pessoal e aquilo que a sua igreja vive, e aquilo que a sua igreja sente. Talvez numa palavra que o pastor ministrar, talvez uma palavra que alguém trouxer, ou numa mensagem, enfim, numa conversa entre amigos na igreja, você vai conseguir extrair, porque assim, eu já fiz canções que eu extraí de conversas, bate-papos. Certamente quem compõe, Paulo também certamente já fez esse tipo de coisa. Nós fizemos uma música junto que ele não sabe disso, mas eu vou até falar. Ele me mandou um refrão e depois de 1 mês eu entreguei o restante para ele. Ele foi e acrescentou uma ponte. No meio dessa música tem versos que eram situações que eu estava vivendo naquela época. Eram situações que eu estava passando, eu conversei com pessoas e através daquilo ali eu consegui extrair aquilo dessas conversas e colocar num papel, e colocar numa melodia. Então assim, eu sou muito a favor de que as igrejas invistam em compositores locais, em compositores da própria igreja. Eric, uma pergunta que eu te faço é o seguinte: hoje, em questão da composição, você que compõe bastante, hoje o compositor, para você no cenário musical, ele compõe simplesmente para vender? Isso no mercado gospel, porque no secular a gente já sabe. Ou ele não apressa realmente para vender um CD, ou simplesmente você vê no cenário que ele compõe canções realmente para Deus? Paulo, eu não posso generalizar, né? Porque eu não conheço o sistema de composição de todos. Mas existem escritórios, existem equipes, escritórios com equipes, e é um trabalho tipo segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas. Eles ficam no escritório para compor. Eu acho isso meio estranho, sabe? Você bater cartão para compor, sendo que a música deve ser uma expressão de sentimento
E a música cristã tem que agregar o sentimento com aquilo que a Bíblia dá respaldo para que a gente diga. Não, e é tão estranho mesmo que o cara chega assim, nossa, mas eu tenho que compor, se eu não compor, eu vou ser demitido. Eu tenho que compor uma música de sucesso. Isso, e esses escritores, eles têm metas. Eles têm metas a cumprir. Durante a semana tem que sair 2, 3 músicas. Não tem como. Vai ficar mecânico, vai ficar robotizado, não vai ter aquela naturalidade, aquela originalidade. Em alguns momentos pode até ter, mas certamente não vai haver sempre aquela inspiração para se escrever, certo? E como você me perguntou acerca da composição, eu volto a dizer aquilo que eu disse há pouco. É muita moda, muita palavra, tipo palavra-chave, tipo você vai brincar de uma palavra, uma música, sabe? A palavra é casa, aí tem que cantar aquele tanto de música que tem casa. A palavra é chuva, tem que cantar aquele tanto de música que tem chuva. A palavra é força, tem que cantar aquele tanto de música que fala de força. Só que, será que isso verdadeiramente é uma expressão sincera do coração? Outra coisa que a gente tem que se preocupar é com aquilo que a Bíblia dá respaldo para que a gente escreva, né? Porque tem muitas canções que é só Jesus na causa, que assim, é muito menos cristãs do que muitas canções ditas seculares, né? Então, não é só sentir, não é só expressar aquilo que está no nosso coração, mas é também entender se aquilo que está no nosso coração está de acordo com a palavra de Deus. Tá na dúvida do que cantar? Abre a Bíblia e canta. Abra a Bíblia e canta. Lá você vai encontrar hinos. Você não tem um registro musical hoje? Sim. Mas se você abrir o livro de Salmos, você vai encontrar hinos maravilhosos de exaltação a Deus. Isso é verdade. Assim, muito se critica do worship pela simplicidade não só das letras, e sim da simplicidade dos arranjos, né? A gente, de certa forma, a gente não tá fazendo isso muito, né, Eric? Mas houve-se um tempo que a gente pegava algumas músicas e tentava criar algo, tentar colocar uma nota ali, um acorde ali e tal. E hoje, o que eu sinto muita falta é de um solo bem elaborado, de uma harmonia realmente bem elaborada, um arranjo marcante. As músicas, por exemplo, eu gosto muito de citar Toque no Altar. Tem uma música muito simples que é um worship, que é o Te Louvarei, mas com uma dinâmica incrível. O Toque no Altar mesmo tem muitos, por exemplo, aquela Bendito Serás, que ela modula. Sim. Hoje as músicas, assim, não tem nenhum worship que você vai pegar assim, olha, ela tá em dó e vai modular pro menor e vai fazer isso. Você não tem uma dinâmica. Você não tem uma dinâmica em relação à música. Ela simplesmente vai ir pro primeiro grau, por exemplo, a gente tá no dó, vai pro fá, depois pro sol. A gente simplificou o que era o que a gente chamava de sol, ré, mi menor e dó, né? Que é a fórmula mágica do sucesso, dos 4 acordes. E eu sempre bato nesse ponto que não é um demérito você fazer música com poucos acordes. O problema é você fazer arranjos pobres. E eu vejo de certa forma, eu vou citar até num tom meio pejorativo, que é uma preguiça musical. Eu quero compor, vou compor sobre casa, vou colocar dó, fá e sol o tempo inteiro, não vou ter solo de guitarra, não vou ter nada, e vai ser isso o tempo inteiro. Eu vou deixar o pad contínuo e pronto, não tenho nenhuma criatividade, vou fazer simplesmente isso. Então, assim, o artista, ele fica preguiçoso em relação a isso. E eu temo muito pelos instrumentistas que são muito bons. Os instrumentistas são muito bons, mas que a geração futura seja de instrumentistas preguiçosos, que simplesmente escutam
esses hinos e acham que tá tudo bem, que já aprendi tudo que eu poderia aprender e não ir mais a fundo na pesquisa musical. E simplesmente tocar somente o básico, aqueles 3 acordes, compor letras simples e isso aí, e fica simplesmente por isso. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Os músicos, cara, dentro da música cristã tem muita galera muito boa. Hoje equiparou, né? Muito boa. Hoje a música cristã de instrumentista, ela equiparou muito. Sempre teve muitos músicos bons cristãos, mas a quantidade de músicos da arte secular pra arte cristã era assim, era desnivelado. Hoje em dia não, hoje é muito nivelado. E uma coisa que eu tenho percebido é que essa galera muito boa, repara pra você ver, tenta entender, tenta reparar. Quando você vê uma banda, um ministério tocando em algum lugar, tenta chegar antes na passagem de som. O batera, o baixo, a guitarra, o teclado, eles vão estar destruindo na passagem de som. Na passagem de som. Entretanto, chega no momento da administração, do show, enfim, do evento, eles começam a cair no mecanismo ou a cair em algo travado mesmo, porque é aquilo que foi escrito para eles executarem e eles vão executar. Aquilo que foi feito para eles executarem, eles vão executar. Então, assim, você vê que as pessoas, os músicos, eles não se mostram no intuito de quererem aparecer, mas por gostarem de tocar, eles fazem aquilo que eles sabem quando estão passando som. Geralmente, quando eles vão passar som, eles pegam a música mais da galera do groove, né? Da galera mais do groove, da galera, enfim, que vai exigir um conhecimento musical mais apurado, e eles têm esse conhecimento musical mais apurado. Entretanto, quando começa o evento, eles têm que voltar para aquela caixinha, para aquela coisa mais seca que foi produzido, que foi escrito para que eles executassem. Né? Repara, você vai ver que muitos músicos bons estão sufocados com essa questão de tocar somente o simples demais, o básico demais. Voltamos a frisar que não é nenhum demérito fazerem isso. Mas fazer só isso é complicado. Só que, assim, o problema dessa linha de worship, dessa linha desse novo estilo, né? Desse estilo de música, é limitar somente aquilo e deixa as pessoas preguiçosas, os músicos preguiçosos, e não estudam, não buscam porque, de certa forma, se eles estudam, eles vão executar onde? Como que eles vão executar? Se eles vão chegar domingo na igreja e tocar aquilo, somente aquilo. Então, assim, isso não é desculpa para que não se estude. Isso não é, de forma alguma, desculpa para que não se estude. Porém, a igreja, a música cristã, eu digo no contexto das igrejas no geral, né? Não estou falando agora de bandas famosas e tal, que tem recurso para produzir 40 teclados, 35 guitarras, enfim. As músicas nas igrejas, elas se tornou algo assim. A música se tornou algo tão feito de qualquer forma, feito de qualquer maneira. A desculpa é para Deus, e Deus olha a intenção do coração. Beleza, mas se é para Deus, é aí que tem que ser com excelência. Nossa geração de hoje é assim, mas para Deus tá bom. E o que é o melhor para Deus? É simplesmente fazer de qualquer jeito? É simplesmente, é para Deus, tal. Assim, a gente sabe da intenção, mas você se apoiar nisso e não estudar é totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa e outras são outras, né? Você precisa estudar. Você quer ser um bom músico? Estude, não fique só nisso, só na onda worship,
Ora também, mas estuda. Ora estuda. Se você quer ser um pregador, você estuda. Estude bastante. Não só ora, não. Só abrir um adendo na questão da pregação. Certa vez Billy Graham ele disse uma coisa que me chocou assim, me tocou na verdade. Ele falou o seguinte, que se pudesse voltar atrás no ministério dele, ele teria aceitado 3 vezes menos convites para pregar e gastaria esse tempo estudando 3 vezes mais. Pois é, na vida do músico é estudo. Totalmente estudo. Se você simplesmente ficar só por conta de algo e achar que tá bom, você não vai evoluir. Agora uma coisa pra gente fechar esse episódio é o seguinte: por que o worship ele é tão popular? E uma coisa que eu acrescento além dessa pergunta, isso aí você vai lembrar bastante. No começo da nossa vida musical cristã, muitas igrejas do qual a gente foi tocar, principalmente a minha igreja, ela tinha muito isso. Existia-se uma moda de tocar louvores de adoração. Como a gente citou na primeira definição do worship, né? Que o pessoal considera como músicas lentas. As igrejas queriam muitos cultos onde as bandas tocassem só músicas lentas. Então, os pregadores, de certa forma, eles tinham a intenção de criar-se um ambiente. Ainda não existia o conceito do worship, mas existia essa ideia dentro das igrejas. Então, por muitas vezes, até a gente viveu a época do DNA de Cristo na Getsemane, teve uma época que o Ministério de Louvor, do qual eu era líder antes do Eric ser líder, queria tocar só músicas lentas para se criar um ambiente. Então, de certa forma, o worship ele vem, esse estilo worship ele vem muito disso, né? Criou-se uma necessidade. Então, o público meio que pediu esse estilo, essa moda, de certa forma, o worship. E aí, o worship ele ganhou a forma e se tornou o que é hoje, né, Eric? Sim. De fato. Antigamente, eu até conversava isso com um amigo, antigamente a mocidade, os jovens, eles eram mais animados, né? Eles queriam fazer festa também, eles queriam celebrar, eles queriam se alegrar mais, né? Até essa questão que o Paulo citou. Hoje em dia, se você for num culto de mocidade, assim, eu não acho um demérito, mas o worship do início ao fim. Apaga a luz, a igreja já deve ser preta, apaga a luz e o worship solta a máquina de fumaça, aquela miséria daquela máquina de fumaça e solta o worship na cabeça do povo. E é assim o tempo inteiro, para se criar uma atmosfera, para se criar um clima, e ali a pessoa começa enfim, eu não vou me exceder muito, porque senão eu entro em questões um pouco polêmicas. Mas você vê uma coisa, o objetivo não é ser polêmico. Não é a polêmica, mas você vê o seguinte, na minha igreja não tem muito costume de ir bandas, mas quando tem eventos, mas as bandas, pelo que eu vejo, elas têm muito essa coisa de tocar muitos worships, às vezes alguma música mais antiga e tal, mas o princípio das bandas hoje é worship, e vem aquele medley de worship, aquela enxurrada de worship que o pessoal coloca, cara, e você não vê nenhuma banda diferente tocando e cantando algo diferente, todo mundo segue uma mesma linha. Eu que vi David Keelan, vi Fernandinho, etc. O pessoal, de certa forma, eles cantavam o Fernandinho e tal, mas tinha muitas outras coisas que você ouvia. Hoje, as bandas, elas seguem também um padrão, um padrãozinho. Então, assim, a gente sente falta de algo a mais. O que a gente
quer ver, né, para concluir o podcast, a gente não quer só ouvir aquilo que tá na moda. A gente quer ouvir pessoas originais, cantando coisas diferentes, compondo canções que realmente nos fazem adorar a Deus. Então, enfim, a gente não quer simplesmente ouvir mais do mesmo. A gente não quer ouvir cantores cantando da mesma forma. A gente quer ouvir pessoas diferentes expressando opiniões diferentes e fazendo algo diferente, né, Eric? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço pro worship, tem espaço pro grooveiro, tem espaço pro pop rock, tem espaço para todo mundo. Posso encerrar com uma música, Paulo? Bora, vamos lá. Só para você pensar, para você refletir sobre tudo que a gente disse aqui. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados, que faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando do céu. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais ruído e o importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar. É proibido pensar, é proibido pensar. Bom, é isso aí. Nós estamos encerrando esse podcast número 2. Você que nos ouça através do YouTube, através do nosso canal do YouTube, Pobrecast, através do SoundCloud e também futuramente do Spotify e no Deezer também. Espero que vocês gostem, espero que vocês que estão nos ouvindo, deixem nos comentários aí o que vocês também acham sobre o estilo, essa moda e essa música worship. Dando os devidos créditos, essa música que eu acabei de tocar se chama É Proibido Pensar, de João Alexandre Silveira. Valeu, galera, um abraço, espero que vocês não corram depois desse assunto polêmico e pesado, mas é isso, galera. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau!